seja muito bem-vindo. Eu sou Tabata Pote e este é o Entrevista Especial. Mais de 5 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2024, que está a poucos dias do exame e vai acontecer nos dias 3 e 10 de novembro. A redação será aplicada no primeiro dia de prova. Os participantes vão precisar escrever um texto dissertativo argumentativo com até 30 linhas a partir da situação problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo de sua formação. E esse é um grande desafio para muita gente. Por isso, eu convido agora a Daniele Caprioli, professora de língua portuguesa, para tirar todas as nossas dúvidas. Professora, seja muito bem-vinda, é um prazer falar contigo. Olá, Tabata, tudo bom? Obrigada pela oportunidade. Imagina, professora, a redação é motivo de desespero, né, para muitas pessoas. E aí muitas pessoas acabam mesmo ficando ansiosas, preocupadas, porque não sabem como desenvolver o texto. Primeiro de tudo, o que é avaliado? Quais são as competências, aliás, né, que são avaliadas no texto, na redação? Então, Tabata, as competências do Enem, elas são divididas em 5, né? Mas, na verdade, o aluno tem que ir, né, o candidato, ele precisa ir com aquela cabeça na estrutura do texto. Então, como que é isso? O Enem, ele precisa de 4 parágrafos. São 4 parágrafos onde o aluno vai primeiro apresentar ali o tema, ele tem que deixar muito claro ali no parágrafo, né, no parágrafo inicial, qual é o tema da redação, né, contextualizar, né, deixar tudo certinho ali, para depois, no segundo e terceiro parágrafos, ele trazer todo o conhecimento que ele tem de mundo. Né? Então, mostrar, por exemplo, todos os conhecimentos que podem ser mobilizados, lembrar de todo o caminho dele pela escola, né? Então, aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele viu, um filme, um podcast, um livro, tudo isso vai ajudar muito o aluno na hora dele escrever esses 2 parágrafos argumentativos. E, ao final, ele tem que, depois de ter falado sobre o tema, depois de ter justificado que aquilo é um problema para a sociedade, ele precisa tentar resolver esse problema, que é a proposta de intervenção, né? A proposta de intervenção que ali sempre acaba trazendo alguns problemas para os alunos, né? Que é a parte um pouco mais difícil do texto. Certo. Agora, como se preparar, professora? Porque, assim, sempre, né, os temas, eles são baseados... Eles trazem algo que está acontecendo, né, naquele momento, seja no Brasil, seja, digamos, alguma notícia internacional. A gente tem aí guerras acontecendo, né, Rússia, Ucrânia, no Oriente Médio, Israel, Hezbollah, Hamas. Então, são muitas situações que as pessoas precisam estar bem informadas, né, para que elas possam estar, de fato, preparadas. Porque eu estou falando aqui alguns temas, mas pode também não ser isso, pode ser algo relacionado à política, enfim, temas relacionados à sustentabilidade que estão em alta, as queimadas, enfim. As pessoas precisam estar bem informadas, né, professora? Agora, como isso? Ler, ver noticiários... estar por dentro do que está acontecendo no Brasil e no mundo ajuda. Tabata, eu costumo dizer que aluno em ano de vestibular, quando ele vai prestar o Enem, ele precisa ler até bula de remédio. Então, tudo que passar pela frente dele, ele precisa ler. Precisa estar muito atento às atualidades, ao que o mundo está pedindo dele. Então, leitura é obrigatório. E eu não estou falando só da leitura, que é aquela que a escola pede. É todo tipo de leitura. E às vezes não é a leitura, é o podcast. O aluno está indo para a escola, ou o candidato está indo para o trabalho. Ele ouve um podcast sobre um assunto que está aparecendo aí na mídia, ele já está se preparando. Além disso, inclusive aconteceu aqui no Pueri, um aluno conversou sobre uma temática que a gente apresentou um podcast em sala de aula. Então, eu falei de um podcast, o aluno foi para a sala de jantar dele, lá no momento em que ele estava com a família, e comentou, e os pais começaram a conversar também. Então, essa também é uma forma, né, dos pais ajudarem os filhos a argumentarem, a mobilizar conhecimento,
a pensar sobre algo que está acontecendo na atualidade, né? Aqui, por exemplo, nós trabalhamos muito em conjunto. Então, não é só algo que é do professor de língua portuguesa, não é só o professor de língua portuguesa que prepara o aluno para o Enem, que prepara o aluno para os vestibulares, para fazer uma redação. O aluno ele vai com aquela estrutura de texto, mas ele precisa rechear esse texto. Então, é importante que todas as disciplinas, os pais, todo mundo esteja ali com o aluno, pensando, por exemplo, como que a arte pode ajudar, né, a ter esse repertório, que nós chamamos de repertório produtivo, né, o aluno saber falar sobre um determinado tema. Então, o professor de história, o professor de geografia, o professor de sociologia, de filosofia, todos eles ajudam o professor de redação a pensar também sobre essas temáticas. Né? E o aluno também vai muito mais seguro. É claro que apareceram vários temas, né, neste ano, nos anos anteriores, então um dos que eu aposto aí pode aparecer é com relação à inteligência artificial e os impactos dela na nossa sociedade, por exemplo. Né? Outro é o uso de celular, de telas, né, e a saúde mental das pessoas, porque inclusive agora as escolas estão conversando, né, sobre esse tema, sobre os celulares em sala, enfim, né, esse excesso de telas. Então, também pode ser uma temática. E, claro, né, nós estamos passando por uma situação no meio ambiente que também pode trazer aí não só um tema para redação, né? Eu acho que o Enem ele também tem lá suas questões objetivas. Então, pode aparecer essa temática lá para o aluno fazer uma questão objetiva? Claro que pode. Então, é importante que ele esteja, né, inteirado sobre todos os assuntos, que ele consiga conversar, argumentar e mostrar que isso é um problema, assim, na sociedade e trazer isso, inclusive, na redação dele para uma proposta de intervenção, né? Professora, a língua portuguesa a gente sabe que é muito difícil, né? Não é uma língua muito fácil de aprender. A gente sabe que tem muitas pessoas com dificuldade, né, de escrita mesmo, dificuldades gramaticais, até mesmo na fala, né, para se comunicar também. Como que os candidatos eles devem se preparar? A gente está falando da redação no sentido de tema, né? Mas aqui a gente também precisa falar sobre, né, a construção das frases. Precisam ter coerência, precisam estar corretamente escritas. Palavras escritas de forma errada ou uma frase com uma construção verbal, por exemplo, colocada ali de forma mesmo equivocada, isso tira pontos? Como se preparar nesse ponto? Então, Tabata, existem duas competências para a gente olhar para isso. A competência 1, que é a questão da norma padrão. Então, o aluno, claro, ele não pode errar regência, concordância, acentuação, ele tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso que a leitura é importante, né? A leitura não é somente para a gente pegar ali o conteúdo, mas também para a gente ver essas construções das frases, né? Muitas vezes, só na aula de gramática, só ali nas leis, nós não conseguimos escrever tão bem, né? Na verdade, a gente precisa colocar isso em prática. E a prática é a leitura e a escrita. Então, a competência 1, que vale aí seus 200 pontos, ela vai olhar exatamente, vai avaliar como que o aluno utiliza a norma padrão da língua. Então, cuidado, concordância, regência, né? Tudo isso precisa ter um cuidado, né? Cuidado com gírias, né? Não faça, né, nenhum tipo de palavras, né? Utilize palavras que sejam gírias, enfim, isso não pode. Já na competência 4, o aluno vai ser avaliado pelo uso de conectivos ou operadores argumentativos, que a gente acaba aprendendo também um pouquinho naquelas aulas de orações subordinadas, né? Que também acabam sendo um terror, orações subordinadas, coordenadas. Então, como que o aluno, né, o candidato, ele vai ligar um parágrafo ao outro? Então, ele precisa ali colocar, né, alguns conectivos, algumas conjunções para fazer essa junção aí de cada um dos parágrafos e mostrar que é um texto todo. E é claro, isso precisa ter ali uma diversidade. Ele não pode utilizar, por exemplo, repetição de palavras. Se você mostra uma repetição de palavras, é porque o seu vocabulário não está assim tão enriquecido. Então, por isso que leitura, né, e ouvir um podcast, ler um livro, tudo isso vai ajudar bastante o aluno no momento em que ele vai escrever os textos dele.
né? E a utilização da norma padrão na competência 1 e a utilização dos conectivos, né, dos operadores argumentativos na competência 4, já são aí seus 400 pontos. Então tem muita relevância, tem que tomar muito cuidado com isso. Com certeza. E leitura é fundamental, né? Até fundamental também, professora, para poder escrever um texto atrativo e coerente, né? Coeso e objetivo, né? A gente só tem 30 linhas, o candidato tem 30 linhas para ele colocar todo o conhecimento dele, mostrar o quanto a linguagem dele é diversa, quanto ele consegue trazer de conteúdo ali. Então, são só 30 linhas, né? É o que eu falo muitas vezes para os meus alunos aqui da escola. Eu falo, olha, se a gente repete palavras, se a gente erra ali uma acentuação, uma concordância, naquele espaço tão pequeno de 30 linhas, é porque a gente precisa melhorar a nossa norma padrão, né? Então, ele precisa ter muito cuidado e, falo de novo, né? A leitura é fundamental e ouvir também é fundamental. Então, tem que tomar muito cuidado com essas construções aí textuais. Ser coeso e coerente é aí o grande bônus aí do Enem, né? Que o aluno precisa tomar cuidado. Professora, o que não se deve fazer, além de tudo isso que você já falou, né? Não utilizar gírias, escrever de forma coesa, né? Um texto objetivo, bem construído. O que mais não se deve fazer na redação do Enem? Olha, às vezes o aluno, ele pega ali o tema e ele fala, eu não tenho ideia do que eu vou escrever aqui, eu não sei sobre esse tema, né? E aí ele acaba sendo induzido ali no momento de desespero de ir lá copiar a coletânea. E copiar a coletânea não pode ser feito. Ele não pode copiar nada da coletânea, a não ser dados estatísticos. Então tem lá um número, tem lá um gráfico, ele quer interpretar aquele gráfico, ele quer utilizar no texto dele, que isso também é bem interessante, ele pode. Mas ele pegar um trecho ali do parágrafo de algum autor que escreveu algo, de um artigo que está ali, o trecho do Enem, e copiar no texto dele, isso daí não é visto como argumentação. Então, não é levado em consideração. Então, ele tem que tomar cuidado com isso. Então, se sentir que, não sei esse tema, estou um pouco nervoso, né? Primeiro respira fundo, fica tranquilo e vá ver na coletânea se tem alguma coisa que pode ajudá-lo de alguma maneira. Então, que seja um dado, né, que seja um exemplo que está ali, mas que ele consiga pensar em outros exemplos do cotidiano dele, também ajuda. Uma outra coisa que não pode ser feito é se identificar no texto. Então, escrever alguma mensagem para quem vai avaliar, ou avaliador, me ajude aqui, qualquer coisa desse tipo, ou fazer desenhos, né, dentro do espaço de texto, também não pode. Então, o aluno tem que tomar muito cuidado com esses dois elementos, tá? Leia a coletânea, mas não use a coletânea de forma escrita, copiada ali, né? Porque vai invalidar o seu texto. E também, cuidado para não escrever nada que não seja o próprio texto dentro daqueles espaços, né? E eu acho que uma outra coisa que a gente precisa falar, Tabata, é da proposta de intervenção, que é a competência 5, né? Na competência 5, são 200 pontos, né, que o aluno precisa tomar cuidado com alguns elementos ali. Então, quando a gente fala em estrutura do texto, eu mostrei um tema, eu mostrei que aquilo é um tema do meu cotidiano, eu mostrei que aquilo é justificável enquanto problema, então eu argumentei, e aí no último parágrafo ele precisa trazer uma proposta, ele precisa tentar resolver aquele problema. Então, o que ele pode fazer? O que ele deve fazer, aliás? Ele precisa pensar em 4 questões. Ele precisa pensar o que deve ser feito dentro daquele parágrafo. Então, o que ele pode fazer dentro desse problema? O que pode ser feito? Quem pode fazer, né? Quem vai fazer? Como isso vai ser feito? E para quê? Esse como, ele precisa ser detalhado. Então, é nesse momento que o aluno, às vezes, o candidato, mostra superficialidade, e aí ele acaba perdendo pontos nessa competência. Então, ele precisa aprofundar um pouco, né? Muitos colocam lá, as pessoas precisam se conscientizar. A conscientização, ela demanda uma ação. Para que alguém se conscientize de algo, ela precisa agir. Então, qual é a ação?
O que nós vamos fazer para que aquele problema na sociedade seja ou diminuído ou que ele não exista mais, né? Então, a competência 5 também é muito importante para o aluno ficar atento aí e não perder pontos, né, os 200 pontos ali nessa competência. Professora, muito obrigada pela entrevista. Foi um prazer falar contigo, aprender muito mais. Eu tenho certeza que quem estiver nos acompanhando e for prestar o Enem, seja neste ano ou no próximo, com as suas dicas, não tem como errar. Só colocar em prática. Boa sorte para todo mundo. Muito obrigada, professora. Até uma próxima. Obrigada, Tabata, e eu desejo a todos um ótimo Enem. Até. Tchau, tchau. Nós conversamos com a Daniele Caprioli, professora de língua portuguesa. Eu fico por aqui. Para rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, Jornalismo Hit TV. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.